Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar como fazer o texto dissertativo argumentativo para o Enem. Então, essa é a primeira aula, nós vamos ver o geral sobre o texto dissertativo argumentativo no modelo Enem, o que é avaliado, como fazer cada parte, de uma maneira geral. E depois terão outros vídeos para falar exatamente sobre a introdução, outro sobre o desenvolvimento e um sobre a conclusão, ok? Então, para começar, vamos relembrar o que é o texto dissertativo no Enem. É um texto que você tem o objetivo de expor uma situação de acordo com a nossa sociedade, o contexto brasileiro. É bem importante que você não viaje para muitos lugares e misture muitas realidades do seu texto. É sempre importante lembrar que o texto dissertativo argumentativo no Enem é para a realidade brasileira. Então, se você trouxer qualquer coisa que seja externo, estrangeiro, é importante que você deixe bem clara qual que é a relação e que não seja apenas uma coisa jogada só porque você domina um pouco mais daquilo do que a outra realidade que está pedindo para argumentar, tá bom? Então, até pode falar de outras coisas, de outros países, mas tenha cuidado para não dar uma viajada e acabar falando muito de outras realidades, ou outras situações, ou outros tempos, e não chegar na argumentação do que é a nossa sociedade hoje, porque, afinal de contas, o corretor ali do texto dissertativo no Enem, ele está querendo ver se você domina a estrutura, se você consegue pensar no problema da sociedade contemporânea, né? E ele quer que você argumente usando diferentes formas ali, né? Mas que você chegue num objetivo, você chegue ao final do texto convencendo, digamos assim, de que você está correto, a sua opinião é válida e que você conseguiu pensar sobre aquele problema da sociedade, ok? Você consegue se colocar como cidadão atuante na nossa sociedade. Esse é o objetivo, tá bom? Eu vou mostrar aqui meu arquivo para vocês irem vendo os exemplos. Muito bem, vamos lá então. Então, para começar, passo a passo para fazer o texto dissertativo argumentativo no Enem. O Enem, lá no Enem, você vai ser avaliado em 5 competências. Cada uma dessas competências vale de 0 até 200, tá bom? Então, se você fizer um texto totalmente errado, digamos assim, na gramática, você pode tirar 0 na competência número 1, ok? Mas isso não significa que você vai zerar nas outras competências. Então, é bem interessante isso. Às vezes você escorrega em algum ponto, mas as outras dão uma segurada ali, né? Então, é bom você saber o total para não ficar focando só em uma, tá? Então, as 5 competências, vamos aqui. A primeira competência é o domínio da norma padrão. Então, o corretor vai ver se você domina regência, acentuação, ortografia, pontuação, concordância, no geral da língua portuguesa. Você consegue usar a norma culta padrão, não use gírias, e se por acaso você precisar colocar alguma coisa mais informal, lembre de colocar entre aspas, esse é um ponto é uma questão de pontuação, tá bom? A competência número 2 é se você se você compreendeu, se demonstra que você compreendeu o tema da redação e se você tem repertório sociocultural, se você consegue trazer elementos externos, digamos assim, da proposta, você não vai ficar copiando, parafraseando a coletânea, isso não é bacana. Então, na competência 2 vai ser avaliado se, primeiro, você entendeu o tema, segundo, se você consegue trazer outros elementos para compor a sua argumentação de uma maneira que faça sentido e não seja muito, digamos assim, forçado, né? Aqui é onde o corretor vai ver, por exemplo, se você decorou alguns repertórios coringas e tentou enfiar lá na redação de qualquer jeito, como mostram aí algumas coisas na internet que falam para fazer isso. Não funciona, é bem arriscado. Então, evite ficar decorando frases, usando aqueles repertórios padrão, aquele repertório padrão que não é produtivo. Então, é melhor você ter uma diversidade de leituras para conseguir depois, na hora da redação, tentar usar isso que ficou na sua memória, porque afinal, na hora não é possível você pesquisar, né? A competência número 3 é a da organização das ideias e dos argumentos. Então, ele vai ver se você conseguiu, dentro do seu texto, fazer o texto dissertativo argumentativo completo. Então, se tem uma introdução, se tem a tese, se tem os argumentos, se você usou repertórios válidos, se você fez a proposta de intervenção, se você tem a conclusão que efetivamente conclua o texto, se a argumentação está bem fechada.
E lembrando que é bom que cada parágrafo ali tenha uma boa base, ou seja, tenha um começo, um meio, um fim, traga algum tipo de repertório, se tem as explicações lógicas, não são coisas apenas jogadas ali, uma coisa tem que estar relacionada à outra, conectada à outra. E se os conectivos estão fazendo sentido ali também, aqui na competência 3 também, o corretor dá uma olhada nisso. A competência 4 é específica sobre coesão e clareza na argumentação. Então, aqui na competência número 4, ele vai ver se você tem todos os parágrafos e se eles estão conectados e se as coisas estão fluindo, digamos assim, no texto, né? Sabe quando o aluno decora alguns conectivos, isso acontece, eu vejo muito isso quando eu estou lendo a redação dos alunos, eles decoram alguns conectivos e usam de uma maneira meio aleatória, e não necessariamente aquele conectivo expressa aquilo que o texto deveria estar expressando, sabe? Então fica meio ambíguo, às vezes era uma ideia de estar adicionando e ele usou alguma coisa que está contrariando, ou alguma coisa que está mostrando consequência e ele usou um outro conectivo que dá uma ideia mais de exemplificação. Então presta atenção, esse ponto vai ser avaliado na competência número 4. Então é muito importante que você use diversos conectivos, é muito importante que você não repita os conectivos, é importante que você use pronomes, as preposições de maneira adequada, as conjunções, tudo no texto tem que estar fazendo sentido para que as cestas estejam conectadas, não sejam apenas informações jogadas ali. Isso é o que avalia a competência número 4. A última competência é a proposta de intervenção. Para ela ser completa, ela precisa ter agente, quem faz a ação propriamente dita, né, o que será feito, o meio, a maneira com que o modo que aquilo ali vai ser feito, a finalidade, para que essa ação é importante, ou por que ela tem que acontecer, qual que é o objetivo dela, e o detalhamento é alguma coisa a mais que traga um a mais, basicamente, um detalhe a mais. Então, para dar mais credibilidade, ou dar mais força para a sua proposta de intervenção, tá bom? Então, é importante também que no último parágrafo você retome a sua tese, para que fique bem claro para o corretor, digamos assim, de que seu texto tinha uma espinha dorsal que vai ali do começo, argumento, e chega no final ali efetivamente, e a proposta de intervenção, e não termina a proposta de intervenção só com a proposta de intervenção, ela termina ali com uma outra frase, ou que traga reflexão, ou que traga o fechamento da sua argumentação. Bem importante isso, tá bom? Isso. Agora vamos falar da estrutura. Estrutura precisa ter introdução, eu já falei, né? Mas vamos dar uma revisada. Introdução, contextualização, problematiza, é bom trazer um repertório, e traz a tese, obrigatoriamente. O desenvolvimento, é bom fazer 2 parágrafos, é possível fazer 1, é possível fazer 3, mas na dúvida faz 2, que é o que a gente mais vê nas redações nota 1000, tá bom? Então, introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento faz 2, é uma boa. O desenvolvimento é bom que o primeiro tenha um tópico bem organizado, então, retoma a tese, retoma o que estava dizendo no primeiro parágrafo, desenvolve e traz uma pequena conclusão antes de passar para o próximo argumento. É importante que o desenvolvimento traga repertórios que sejam produtivos, que façam efetivamente sentido com o tema, não seja apenas jogado. E a conclusão, é importante trazer a retomada da tese, a proposta de intervenção e o fechamento da argumentação ou alguma reflexão sobre o assunto, tá? Lembrando, dicas para escrever, né? Pratique. Não adianta achar que se você escrever de primeira vai sair supimpa 100 mil o seu texto. Não, não vai acontecer assim. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficando. É lógico que na hora da redação do Enem vai ser aquele texto e pronto, acabou, é aquele tempo. Então, quanto mais você treinar antes com diferentes propostas, quanto mais você lê diferentes repertórios, quanto mais você tiver contato com bons textos, melhor preparado você vai chegar para o texto, para fazer o texto do Enem. Mas isso é uma prática contínua anterior. Na hora do Enem é aquele pronto, né? Não tem muito o que pesquisar, nem é possível, né? Essa é uma dica que eu acabei de dar, né? Então, leia redações que foram avaliadas nota 1000, você acha facilmente isso na internet, então quanto mais você lê, você vai entendendo a estrutura, quais são as palavras utilizadas, aí procura as palavras que você não conhece para você poder ganhar aquele repertório, aquele vocabulário. Gerencie o tempo. Então, de vez em quando está fazendo tarefa, normal você usar o tempo que for, começa, para e retoma depois, não tem problema, é normal. Mas, de vez em quando, não só nos simulados da escola, mas é bem importante que você, de vez em quando, pegue umas propostas aleatórias e tente fazer controlando o tempo, que é bom fazer o texto do Enem mais ou menos 1 hora e meia no máximo. Então, é bem importante que você treine isso antes do dia do Enem. E, às vezes, no simulado da prova da escola,
tem essa proposta de fazer em um determinado tempo. Mas é bom não depender apenas da escola. Faça outros treinos sozinha para você ver até como você se sai sem ter alguém controlando, tá? E revise sempre o seu texto e atualize-se. Então, quanto mais você ler, melhor. Essa foi a primeira aula. Nós falamos sobre as 5 competências e o básico de cada ponto da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Quem é meu aluno vai receber essa proposta aqui, esse texto. Então, a proposta é sobre o impacto da propaganda de bebidas alcoólicas entre os jovens. Então, tem um infográfico para ler, o texto 1. O texto 2 está falando sobre a ONU, aqui está alertando sobre a necessidade de regulamentar mais as propagandas. O texto 3 é uma propaganda de 1940, então só para mostrar que a gente já evoluiu um pouquinho nessa questão da propaganda da cerveja, da bebida alcoólica. O texto 4 eu trouxe como um parâmetro para mostrar que, antigamente, tinha muita propaganda de cigarro. Aí foi regulamentado, foi proibido, tem mais cerceamento ali das propagandas para o tabagismo, né, para o tabaco. Então, diminuiu. Teve uma efetiva diminuição, um impacto muito grande essa restrição das propagandas. Então, eu trouxe esse texto 4 até como um parâmetro para você falar que você pode usar no seu texto aqui. Efetivamente, se diminuir a propaganda, se regulamentar, ou se tiver sanções maiores, provavelmente o consumo de bebidas alcoólicas vai diminuir na população brasileira, como aconteceu com o cigarro. Quem é meu aluno, então, vai receber essa atividade aqui, que é um passo a passo geral para fazer esse tema, tá bom? Nas próximas aulas, eu vou fazer mais 3 aulas, a gente vai falar especificamente sobre a introdução, sobre a tese, sobre como fazer argumentação, como usar o repertório de uma maneira produtiva e como fazer a conclusão, a proposta de intervenção bem completa, tá bom? Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!